Yeah. Yeah. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Salvação, você sabe o que é? A partir deste momento nós vamos estudar esta que é sem dúvida a doutrina mais fascinante para nós cristãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teolosofando, transformando vidas através do conhecimento. Sou o pastor Éder Santos e estou muito feliz em estar com vocês neste caminho, no caminho do conhecimento. Vamos juntos, trilhando dia após dia, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Tome aí contigo seu material de apoio, seu material de estudo, seu caderno, sua caneta, sua Bíblia, pois a partir deste momento nós vamos estudar o tema aqui no nosso canal, salvação. Como vocês já estão acostumados, pois nós estamos já desenvolvendo há algum tempo alguns vídeos e disponibilizando aqui gratuitamente a vocês no nosso canal, nós gostaríamos de apresentar os nossos objetivos. A proposta dos nossos objetivos é tornar a nossa aula mais didática e ao mesmo tempo dinâmica e compreensível. Anote aí no seu material de apoio os nossos objetivos para esta aula, para este encontro. Primeiro objetivo é compreender a necessidade da salvação. O segundo objetivo é analisar os significados do termo salvação no Antigo Testamento, posteriormente no Novo Testamento, e nós vamos analisar um pouquinho mais detalhadamente nos Evangelhos. O terceiro objetivo é estudar o tríplice aspecto da salvação e, por último, analisar os vocábulos no estudo da salvação. Portanto, nós temos aqui 4 objetivos, dos quais nos nortearão, mostrarão o caminho que nós percorreremos para nossa compreensão da nossa aula, do nosso encontro sobre o tema salvação. Primeiramente, vamos compreender qual a necessidade da salvação. Afinal de contas, nós somos salvos por quê e de quem, tá? Então, nós precisamos mencionar a queda do homem em Gênesis capítulo 3. Se vocês analisarem o texto de Gênesis capítulo 1 ao capítulo de número 3, vocês vão observar um contraste, pois o capítulo de número 2 reiteradamente diz: e viu Deus que tudo era bom, que tudo o que havia criado era bom, era harmonioso, estava em perfeita ordem. Mas em Gênesis capítulo de número 3 nós vamos observar o pecado entrando no homem ou na raça humana e corrompendo a imagem e semelhança de Deus no homem. Portanto, em Gênesis 3 nós temos a queda do homem. Esta queda em Gênesis 3 trouxe a consequência. E qual a consequência? A consequência é o pecado. Paulo ele vai escrever aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Portanto, nós temos aqui a necessidade da salvação sendo nos apresentada. O homem pecou. O homem quebrou os padrões divinos. O homem rompeu com o relacionamento com Deus e se afastou deste Deus numa espécie de alienação. Portanto, nós temos uma necessidade. Então, a salvação do homem tem esta
esta base, esta ideia de resgatar o homem novamente a Deus e restaurar a imagem e semelhança de Deus no homem. A partir daí nós temos uma compreensão, a compreensão da depravação ou da corrupção da natureza humana. Vamos entender, antes de avançarmos o nosso conhecimento para entendermos o significado dos termos salvação no Antigo Testamento e no Novo Testamento, vamos analisar o que significa depravação ou o que significa corrupção da natureza humana. Eu sei que esse tema ele é muito forte, ele é muito complexo. Você falar que o homem ele está num estado de alienação, de depravação, de corrupção da sua natureza, mas é justamente isso que nós estamos experimentando uma vez que o pecado entrou no mundo através de Adão, e este pecado passou a todos os homens, e a consequência do pecado, conforme Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 3, versículo 26, é a morte. Então nós temos a ação e a reação. A ação do pecado é a morte, ou seja, a ação da queda é o pecado e o pecado trouxe a morte. Vamos entender o que é depravação. Luiz Berkhoff, na sua teologia sistemática, ele vai definir depravação ou corrupção da natureza humana desta forma. A expressão depravação total indica que a corrupção do pecado abrange todas as partes da natureza humana, todas as faculdades e poderes da alma e do corpo. Observe que tem aqui uma completude. O pecado alcançou todas as áreas, todas as faculdades do homem. Seu corpo, sua alma foram corrompidos pelo pecado. Hernande Dias Lopes vai definir desta forma: o pecado atingiu todo o seu ser, todo o ser do homem, corpo e alma. O pecado enfiou seus tentáculos em todas as áreas da sua vida, razão, emoção e volição. Então observe que ele vai usar esta figura dos tentáculos, né? Onde o pecado alcançou, ele deturpou esta imagem e corrompeu esta imagem de Deus no homem. Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 7, versículo 17 ao 20. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então observe que Paulo vai dizer que o pecado não é algo que está apenas ao seu lado, que transita em torno dele, mas o pecado é algo que está dentro de. Paulo diz, ele habita em mim. O bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que muitas vezes eu reluto, que eu não quero, que eu rejeito, este eu faço, e eu faço porque o pecado habita em mim. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia. Gênesis capítulo 3, ele não termina sem antes Deus pregar ao homem. Nós chamamos isso de proto-evangelho, Gênesis 3,15. Quando Deus diz que enviaria aquele que pisaria a cabeça da serpente e o esmagaria. E este é Jesus Cristo, seu Filho, o nosso Salvador. Então, Gênesis 3, ele inicia com a queda do homem, mas ele conclui com uma promessa, a promessa de um Redentor, a promessa de um Salvador. Vamos entender
o significado do termo salvação no Antigo Testamento. Tá? No Antigo Testamento, o termo salvação ele abrange todas as qualidades de socorro recebida pelos israelitas do seu Deus Yahvé. Tá? Então nós temos aqui uma compreensão mais ampla do significado da palavra salvação. Tá? O verbo ali usado, hebraico, é esha, que tem o sentido de libertar do poder do inimigo, salvar da opressão do pecado, da aflição, da doença e da morte. Nós estudamos no nosso primeiro tema, teontologia, que Deus se revelou. Tá? E esta revelação foi uma revelação progressiva na história humana. E com relação à salvação não foi diferente. Deus revelou em Gênesis 3,15 que enviaria aquele que pisaria a cabeça da serpente e esmagaria de uma vez por todas, aniquilando o pecado e a ação do pecado na história humana. Mas este tema ele foi sendo debatido e apresentado ao longo da história, da construção do texto bíblico. Então nós temos aqui uma revelação progressiva. Então no Antigo Testamento, a palavra salvação, elas tinham um sentido mais abrangente, libertar do poder do inimigo, salvar da opressão, salvar do pecado, é claro, da aflição, da doença e da morte. Eu quero citar alguns textos para que vocês possam compreender um pouquinho melhor. Juízes capítulo 13, versículo 5. O texto vai dizer assim, anota aí a referência e leia em casa, posteriormente durante a semana vai examinando cuidadosamente esse texto e vocês vão compreendendo aquilo que nós estamos trabalhando aqui. O texto diz assim, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Portanto, o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a libertar. O significado aqui é salvar a Israel da mão dos filisteus. Tá? Então, nós temos aqui uma construção, tá? Um caminho sendo projetado. Tá? Vamos ver também outro texto, Salmos 27, 1. O Senhor é minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Talvez o mais conhecido, Êxodo 14, 13, vai nos dizer assim, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais quietos, e vede o livramento, salvação do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Então nós temos aqui a ideia, o significado do termo, a compreensão do termo sendo trabalhado ao longo do Antigo Testamento. Salvação da opressão, salvação das mãos do inimigo, salvação do pecado. Então este é o significado do termo salvação no Antigo Testamento. Em outras palavras, o Antigo Testamento está preparando o caminho, tá? Ele está anunciando a salvação que seria apresentada no Novo Testamento. Então nós vimos agora o significado do termo salvação no Antigo Testamento e agora veremos no grego, no Novo Testamento. O verbo grego usado em muitas referências, por que não dizer na maioria das referências quando falamos sobre salvação, sobre livramento, é sozo. E sozo significa livramento físico. Anote as referências, não vamos ler todas elas, pois senão nossa aula ficaria muito longa e esta não é a proposta do canal Teolosofando, pelo menos não inicialmente, mas livramento físico. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 20, 31 e 34. Cura de doenças, como Mateus 14, 36. Livramento dos fenômenos naturais, Mateus 8, 25. Mateus 14, 30. Atividade salvífica,
Romanos 1,16, 1 Coríntios 1,18, 21 e posteriormente 15:2. Então observe, tá, que este tema ele vai sendo trabalhado. Tá? A revelação de Deus vai nos apresentando o significado de salvação ao longo das Escrituras até que possamos chegar na compreensão das doutrinas do apóstolo Paulo, quando ele vai começar a trabalhar mais detalhadamente este assunto, já trazendo para este contexto que nós iremos trabalhar aqui durante estas aulas no canal Teolosofando. Antônio Gilberto vai dizer assim: não se trata apenas de livramento da condenação do inferno. Tá? A salvação abarca todos os atos e processos redentores através de Jesus Cristo. Nos evangelhos, nós temos Lucas 19:10, quando o texto diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mais uma vez, eu reitero a proposta. O significado do termo salvação vai sendo trabalhado ao longo das Escrituras, através da revelação de Deus de forma progressiva, até chegarmos no Novo Testamento. Os evangelhos já apontam para a salvação em Cristo Jesus, e o apóstolo Paulo e os demais também vão trabalhar esse tema de forma mais detalhada, já na compreensão que nós estaremos estudando aqui no nosso canal durante as nossas aulas. Vamos ver os aspectos da salvação? O tríplice aspecto da salvação. Pense comigo nas 3 conjugações verbais: passado, presente e futuro. Então, portanto, a salvação ela abarca todos esses 3 tempos. Ela se diz no passado, no presente e no futuro. No passado, a salvação ela é possessiva, ela é instantânea. É o ato daquele momento, nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor. Nesse sentido, nós fomos salvos. E salvos do quê? Do peso do pecado. Tá? Então, no passado, nós assumimos esta postura, uma vez que nós somos alcançados pela graça, nós assumimos essa posição, nós tomamos posse da redenção através de Cristo Jesus, portanto, fomos salvos e fomos salvos do peso do pecado. No presente, ela é progressiva. Progressiva porque estamos sendo salvos. E estamos sendo salvos do quê? Da ação do pecado. No passado, do peso. O peso do pecado não existe mais. No presente, a ação do pecado. E no futuro, fala de algo escatológico. Portanto, seremos salvos. E seremos salvos do que exatamente? Seremos libertos. Seremos salvos das consequências do pecado. Portanto, quando Cristo Jesus buscar a sua igreja, e nós fomos glorificados, tivemos nossos corpos glorificados, conforme o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo de número 15, nós não sentiremos mais a consequência dos nossos pecados. Vamos aqui analisar, então, alguns vocábulos que nós usamos dentro desta doutrina para nossa compreensão. Anote aí para ficar mais didático para você, mais compreensível. E o primeiro é eleição. Claro que nós não queremos aqui entrar numa discussão entre arminianos e calvinistas, se esta eleição ela é condicional, se esta eleição ela é incondicional. O que nós estaremos apresentando aqui é a nossa compreensão, a nossa confissão de fé. Então, portanto, nós não temos a proposta de trabalhar detalhadamente várias visões aqui. Quem sabe, posteriormente, nós podemos preparar um material para vocês que vai trabalhar esses temas, né, mais detalhadamente em cada uma das visões, mas inicialmente não é a nossa proposta.
e vamos trabalhar o tema eleição e eleição condicional, tá? O vocábulo eleição, no contexto soteriológico, não significa que Deus elegeu alguns para serem salvos e outros para a perdição. No que diz respeito à salvação, eleição é uma atividade de Deus, mediante a qual ele, através de Cristo, elege algumas pessoas para a salvação em privilégios baseados na sua presciência. O que eu preciso dizer a vocês quando o assunto é eleição, é que esta eleição partiu dele. Na realidade, toda ação salvífica parte de Deus. Ele é a fonte, ele é a origem de toda a ação salvífica. Efésios 1,4, o texto vai dizer assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então observe que esta eleição, ela se deu ainda antes da fundação do mundo e nós somos eleitos nele. Portanto, ele é a fonte de toda salvação. Antônio Gilberto vai definir a eleição da seguinte forma: Deus não elegeu uns para a salvação e outros para a perdição. O homem é capaz de fazer a livre escolha. A salvação não é um decreto divino, pois seria fatalismo cego e impróprio atribuído a Deus. Mas o que nós precisamos compreender inicialmente é que esta eleição se deu ainda na eternidade e a fonte e a origem é apenas ele, é totalmente ele. Tá? Walter Brunelli, na sua teologia sistemática, ele vai dizer que a eleição para a salvação é corporativa, ou seja, ela não é algo meramente individual, bem como também cristocêntrica, então, ou seja, não é algo individual e ela tem uma base, Cristo. A eleição de Cristo envolve implicitamente a eleição da igreja. Tá? Então a eleição é o ato de eleger, escolher para si, de forma antecipada ainda na eternidade, um povo. E para este povo ele deu um destino. E nós chamamos isso de predestinação. Olha que interessante, nós já entendemos o que é eleição. Eleição é o ato divino de escolher, de eleger na eternidade, em Cristo Jesus, um povo para si. Tá? E aqui nós temos a predestinação, pois esse povo ele foi predestinado antecipadamente. Predestinação tem o sentido de destinar antecipadamente. Anote a referência, Romanos 8, 29 e 30 nos aponta exatamente isso. Tá? Antônio Gilberto, mais uma vez, ele vai nos trazer a seguinte contribuição. O termo original de onde provém a nossa palavra predestinação, do grego prorizo, significa destinar de antemão. Tá? Predestinar, pré-estabelecer, pré-eleger. Então observe que todo o ato de salvação aconteceu ainda no passado, na eternidade. Na eternidade ele nos elegeu, na eternidade ele nos predestinou em Cristo Jesus. Tá? E no que consiste a diferença entre eleição e predestinação? Silas Daniel, no seu livro A Mecânica da Salvação, sobre arminianismo, ele diz assim: ela consiste no fato de que a eleição significa escolha, enquanto predestinação tem a ver com o fim dado aos escolhidos. Então observe que a diferença entre eleição e predestinação é que eleição é um ato de escolher antecipadamente e predestinação é o ato de dar aos escolhidos um fim, um destino, também de forma antecipada. Nós temos um terceiro também vocábulo a ser analisado aqui, que é a vocação. O que é a vocação? A vocação em que através da pregação do Evangelho, Deus proclama a todos os homens a se arrependerem
e crerem no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Então, vocação é este ato da pregação do Evangelho aos ouvidos do homem, o chamando ao arrependimento. Ao arrependimento. Lucas 13:34, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os teus enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas não o quisestes. E isso é vocação, o ato da pregação do Evangelho, tá? O ato da pregação do Evangelho aos ouvidos dos pecadores, o chamando ao arrependimento, tá? Nós temos um último aqui, tema também a ser trabalhado, que é o livre-arbítrio. E eu reconheço que nós estamos diante de um assunto muito complexo. Afinal de contas, o homem tem livre-arbítrio, o homem não tem livre-arbítrio. Como é que nós podemos entender? Mais uma vez, eu reitero, nós aqui estamos estudando uma visão específica, tá? Então nós não vamos trabalhar aprofundadamente todos os temas, pois inicialmente não é a proposta das nossas videoaulas, tá? Livre-arbítrio. Quando Deus criou o ser humano, Ele deu-nos o livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolha. E mesmo com o pecado, nós entendemos que este livre-arbítrio não foi tirado do homem. O homem ainda tem esta liberdade de escolha. É claro que, por consequência do pecado, por consequência da queda, este livre-arbítrio está corrompido. Tá? Então, o homem ainda continua livre para as suas escolhas, tá? Mas este livre-arbítrio ele está corrompido. E para que nós possamos tomar as decisões corretas, e aqui a decisão para a salvação, nós estaremos estudando numa aula posterior sobre regeneração. Tá? Então, o homem ele vai ter esse livre-arbítrio regenerado para atender o chamado da fé. Walter Brunelli vai dizer assim: entende-se por livre-arbítrio a liberdade que o ser humano tem de fazer escolhas, tornando-se consequente e responsáveis por elas, por seus respectivos resultados. O homem ele não perdeu o seu livre-arbítrio. E eu reitero, este livre-arbítrio ele está corrompido. E se não for a graça de Deus em nossas vidas, nós não atenderemos este chamado para a salvação de forma apropriada. E eu quero concluir, e eu entendo que para uma primeira aula nós tivemos muita informação, tá? Então se você ficou com dúvida em alguma coisa aí, retorne o vídeo, assista quantas vezes você quiser. Se ainda ficou alguma coisa, alguma dúvida, deixe aí nos comentários, nós estaremos contribuindo, respondendo na medida do possível, mas não fique com essas dúvidas para você. Tenha liberdade de nos reportar, tá bom? Assista quantas vezes quiser esse vídeo, talvez ele possa lhe ajudar, e eu sei que vai lhe ajudar na compreensão. Lembrando que nós estamos estruturando um caminho, nós estamos trilhando um caminho, e este caminho tem um objetivo lá no final, então não fique de fora, assista esta aula e as demais que virão pela frente também. E eu gostaria de concluir citando o texto de Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, tá? Então, o homem, por mais que ele tenha esta liberdade, este livre-arbítrio, e eu já disse a vocês aqui que este livre-arbítrio foi corrompido, a salvação, ela é totalmente pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, e aqui não tem ação humana, isso não vem de nós, é dom de Deus. Então Ele nos chamou, Ele nos elegeu e Ele nos predestinou em Cristo Jesus para sermos salvos.
salvos no passado, no presente e salvos no futuro. E se este conteúdo tem agregado valor a você, tem de alguma forma contribuído para enriquecer o seu conhecimento, não se esqueça, tá? Dê um joinha, compartilhe com os seus amigos, assim como nós estamos compartilhando algo aqui com vocês, compartilhe com outros também. Assista às outras aulas já disponíveis no nosso canal, como também aquelas que estão sendo preparadas com muito carinho para você. Se ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva, não fique de fora, pois nós temos muita coisa boa sendo preparada para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição nos comentários, escreva para nós aí, assista essas aulas quantas vezes quiserem. Fiquem com Deus e até a próxima. Yeah.